Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Estamos no nosso quarto trimestre de 2020, estudando a nossa lição bíblica, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos na nossa lição de número 6, que diz o título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? É uma pergunta, né? Só os pecadores sofrem. Então, vamos estudar essa lição bíblica, aprendendo acerca do seu conteúdo, aquilo que o amigo de Jó, um dos seus amigos, ele acreditava após o Jó lamentasse de sua situação. Eles agora vão argumentar para tentar entender de onde vem o sofrimento de Jó, ou por que é que Jó está sofrendo. E o primeiro a discursar neste momento será Elifaz, né? O nome Elifaz significa Deus é forte. Seu nome já mostra a teologia que ele acredita, né? Que era a força de um Deus transcendente, e isso sem a sua graça imanente. Elifaz apresenta a sua teologia em 3 eixos. No seu primeiro discurso, nos capítulos 4 e 5, ele mostra a justiça retributiva. No segundo, no capítulo número 15, temos o seu segundo argumento, que apresenta uma apologia à teologia da época, que dizia que o justo ele não passa sofrimento. E terceiro, já na sua terceira fala, ele vai apresentar a transcendência de Deus e sem a sua imanência no capítulo 22. O que está patente na teologia de Elifaz é um relacionamento com Deus totalmente comercial. Se o obedecermos e o amarmos, nenhum mal sobrevirá sobre nós. Era isso que Elifaz ele acreditava, né? Ele acreditava que Deus ele protege porque nós lhe atendemos às suas demandas. Essa teologia ela elimina a graça de Deus, como o professor Wallace já citou em uma das aulas passadas. Ele disse: a graça de Deus estava oculta, mas ela estava lá. Então é isso que iremos estudar aqui, a base da teologia de Elifaz, para aprendermos que não era bem assim, apesar de ter algumas verdades nas falas dos amigos de Jó, mas eles não estavam totalmente certos nas suas argumentações. Então fique conosco, estaremos assim estudando os tópicos bíblicos em nome de Jesus da nossa lição bíblica. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao nosso tópico de número 1, os pecadores no contexto da justiça retributiva ou da retribuição. Temos em 3 subtópicos esse tópico. Primeiro, a lei da semeadura e da colheita. Segundo, o homem colhe o que plantou. E terceiro, a queixa de Jó. Primeiro subtópico, a lei da semeadura e da colheita. Já vimos o significado do nome Elifaz. Temos também a informação de um texto bíblico que ele é temanita. Observe que o texto não usa o numeral 1 temanita, né? O termo que aparece ali é um artigo e ele diz mostrando que ele era um morador e que ele não era um morador qualquer de Temã, né? Ele era alguém de destaque. O território que ele habita, Temã, era um território que viria a ser habitado pelos filhos de Edom. E talvez Elifaz ele seja alguém de muita importância e seja até um regente ali daquele lugar. O texto diz o temanita, dando um destaque para ele. E também ele fala em primeiro lugar que isso revela a sua idade avançada e a sua posição na sociedade. Mesmo com todo esse aparato, uma averiguação dos discursos de Elifaz nos revela que o seu conhecimento acerca de Deus era baseado em especulações, né? Eles não tinham, tendo uma conversa com o professor Wallace Gabriel, e ele nos disse que esses amigos de Jó, eles eram muito profundos nas suas palavras, mesmo sem ter algo escrito, né? Então, eles não tinham nada escrito, eles não tinham um conhecimento experimental com Deus. Tudo que eles faziam era baseado na
especulação, né? E ele passou a condenar Jó com uma teologia casuísta, né? Ou seja, para ele faz, Jó estava colhendo o que sua vida moral havia plantado. É isso que ele acreditava nessa lei da semeadura dele. Jó, no seu aspecto moral, ele plantou algo e agora ele estava colhendo toda essa situação difícil que o patriarca estava enfrentando. Logo, vimos que a sua teologia era ela baseada só em especulações, né? E aí ele especula que nessa lei da semeadura ele vai formar e basear simplesmente a sua teologia. No subtópico de número 2 nós temos o homem colhe o que plantou. Elifaz vai mostrar a sua teologia no capítulo 4, versículo 7, através de duas perguntas retóricas, né? Na primeira, ele diz que o inocente jamais perece. Na segunda, ele afirma que os sinceros, eles não são destruídos. Essas ideias de Elifaz foram firmadas a partir do que ele observava e não do que Deus havia lhe entregado ou que ele havia experimentado vamos dizer assim, uma intimidade com Deus, mas era a partir de algo que ele observava. Ele vai dizer no versículo de número 8, ele diz, segundo tenho visto, é isso que ele diz. Então, aquilo que ele vê, aquilo que ele observou, ele diz, aí ele fala o seguinte, o que é que ele tem visto? Os que semeiam o mal, colhe isso mesmo. Ele começou a analisar a vida das pessoas, a ver como se dava o desenvolver da vida, por ser um homem já de idade avançada, ele vai observar isso. E segundo o que ele tem visto, ele diz que os que semeiam mal, colhem isso mesmo. Logo, Jó, ele estava colhendo aquele mal que ele havia semeado, isso na visão do seu, podemos dizer assim, o seu amigo. Essa ideia não está totalmente equivocada. Realmente, quem planta o mal, colhe o mal, né? Porque a ideia da colheita está patente também em alguns textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Porém, ele faz o uso da palavra mal aqui no hebraico, é a mesma palavra usada por Jó no capítulo 3 e versículo de número 10, referindo-se à sua canseira, né? Ele está mostrando três ideias que para ele era verdade quando ele se utiliza disso. Primeiro ponto aqui daquilo que a ideia de que ele está vendo na vida de Jó. Primeiro, se Jó está perecendo, é porque ele não é inocente. Porque na teologia de Elifaz, o inocente jamais perece. Segundo, se ele está sendo destruído, não está sendo sincero. Isso aqui é importante, porque vale lembrar que o próprio Deus disse que Jó, ele era um homem sincero, né? E aqui ele está mesmo contradizendo até as próprias palavras de Deus, quando Deus disse que Jó era um homem sincero e Elifaz diz que não. Logo ele se coloca ao lado do diabo para dizer que Jó não era um homem sincero, porque era isso que o diabo dizia, que Jó só adorava a Deus através de algo interessado, né? Através de um interesse. E terceiro, Jó enfrentava a canseira porque havia semeado mal. Quando Jó diz que os olhos dele fossem livres da canseira, ele aqui era a palavra que ele usa para mal, também ele está dizendo que Jó, ele enfrentou toda essa canseira que ele fala no seu lamento, era porque Jó, ele havia semeado o mal. É uma teologia muito complicada que ele tem. E no nosso subtópico de número 3 nós temos a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz, usando as mesmas palavras que o seu amigo havia utilizado. Em Jó capítulo 5, versículo número 2, Elifaz argumenta que a ira destrói o louco, dizendo que Jó, ao lamentar-se, se tornara um louco, né? Vimos a aula aqui sobre o lamento de Jó, uma aula extraordinária que o professor Wallace ministrou, e aqui estamos vendo o que é que Elifaz achava daquilo, dizendo que Jó, ao lamentar-se, se tornava um louco. E Jó, ele vai contrapor essa ideia, ele contrapondo esse argumento em Jó capítulo 6, do versículo 2 e 3, ele diz que se a sua mágoa, retamente se pesaria mais do que as areias dos mares. Ou seja, Jó, ele pede uma balança aqui.
Ele pede uma balança para que a sua mágoa, a sua tristeza, ela seja pesada e comparada com as areias dos mares. Jó, ele diz assim, ó, se vocês pesassem a minha mágoa, porque e ele utiliza a mesma palavra no hebraico para ira, que ele utiliza no capítulo 2, quando ele chama Jó de louco, ele diz assim, se vocês pesassem isso justamente, numa balança justa, vocês não diriam que eu sou louco, né? O que vocês estão fazendo é desprezando as minhas palavras, isso no versículo número 3 do capítulo 6. Eles desconsiderando a palavra que Jó havia falado, eles não deram atenção e simplesmente o consideraram ele como um louco. Após esse breve argumento, em Jó capítulo de número 4, em Jó capítulo número 6 e versículo 4, Jó passa a queixar-se dizendo que as flechas do Todo-Poderoso estavam nele, reconhecendo que o seu sofrimento ele provinha de Deus, ou pelo menos Deus havia permitido, como é que a gente tem essa informação. Jó não tinha essa informação que temos hoje, por isso que ele atribui o seu sofrimento a Deus, mas devemos entender que ele entende que aquele sofrimento só acontecia ou porque provinha de Deus, ou porque Deus havia permitido ele passar por aquilo. Porém, no versículo número 14, ele mostra as qualidades de um verdadeiro amigo. Ele diz que ainda que ele estivesse distante de Deus, os seus amigos, eles deveriam o tratar bem, né? E aí ele cita Jó capítulo 6, versículo 14, ele diz assim, o texto bíblico: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Porque os amigos de Jó, ele vem dizendo que se Jó estava sofrendo tudo aquilo, era porque Jó não temia a Deus. Jó não temia de verdade, como o inimigo havia posto essa proposta para o Senhor. E agora os amigos dizem isso. E Jó está dizendo que mesmo que se isso fosse verdade, eles deveriam ajudar um amigo, ainda que ele estivesse distante de Deus, né? Depois de Jó combater a teologia de Elifaz, ele vai mostrar o que se esperava dele no texto de Jó, capítulo 6, e versículo 19 e 20. Olha o que ele diz: os caminhantes de Temar os veem, os passageiros de Sabar olham para eles, foram envergonhados por terem confiado, e chegando ali se confundem. Jó está mostrando aqui a figura daquilo que os teólogos chamam de oásis decepcionante, né? Temar ficava a 480 quilômetros a sudeste de Edom, e devido à distância, as caravanas de comerciantes que sempre viajavam lá para fazer os seus comércios, eles confiavam que no meio da sua jornada pela distância, eles teriam algum poço ou algum oásis ali para assim reabastecerem os seus camelos de água, né? E quando eles chegavam nesse certo lugar, encontravam esse oásis, eles se alegravam, eles ficavam felizes, porque eles não seriam, vamos dizer assim, destruídos ou envergonhados, né? Eles não perderiam nada. Porém, quando eles chegavam nessa trajetória que eles trilhavam a Temar, quando eles não encontravam esse oásis, esse poço de água, eles se decepcionavam, eles se sentiam envergonhados por terem confiado e acabava se confundindo, né? E isso Jó ele está usando para mostrar como é que os seus amigos deveriam se comportar, porque Jó no sofrimento, ele contava que os seus amigos fosse esse oásis, esse refrigério para ele, fosse esse poço que restauraria o vigor de Jó. Mas quando seus amigos vêm, Jó se encontra em um oásis decepcionante, ou seja, um oásis sem água, e ele se sente envergonhado por ter confiado nos seus amigos. Jó se sente confundido e também envergonhado, porque os seus amigos, eles não vêm a ele com a água do consolo, mas eles aparecem com as críticas e as reprovações de um poço vazio. Que Deus abençoe os irmãos, vamos continuar estudando. Terminamos assim o nosso primeiro tópico, né, e vamos para o nosso segundo tópico. Fique conosco e aprenderemos mais e mais da Bíblia Sagrada e da nossa lição bíblica, em nome de Jesus.
Com isso, chegamos ao nosso tópico de número 2, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Temos também 3 subtópicos. Primeiro, ortodoxia engessada. Segundo, uma ameaça à tradição religiosa. Terceiro, um defensor celeste. Primeiro subtópico, ortodoxia engessada. Existia uma ortodoxia, isto é, uma doutrina estabelecida na época de Jó. A doutrina incontestável era que Deus ele recompensava os bons e punia os maus, era isso que os amigos de Jó eles acreditavam. Dessa forma, Jó, para os seus amigos, não poderiam estar certo, né? Tudo que eles haviam analisado era isso, era que Deus ele recompensava os bons e punia os maus. É uma doutrina baseada que foi criada também pelo criador da teologia da prosperidade, William Essek. Ele vai dizer isso também, que o justo ele não sofre, Deus ele abençoa. Se o ser humano não tiver rico, não tiver bem de vida, ele não tiver bastante coisas, Deus não está com ele. Então era mais ou menos essa ideia que os seus amigos tinham quando eles dizem que Deus ele recompensava os bons e ele punia os maus. E se isso fosse verdade, se essa ortodoxia estivesse certa, dessa forma Jó não poderia estar certo. Por isso que no capítulo 15 e versículo 4 ele diz o seguinte: e tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Por quê? Porque aquela teologia, para ele, era a única verdadeira e Jó ele estava errado. O mais difícil aqui que Jó tinha que enfrentar não era as afrontas dos seus amigos ou também, vamos dizer assim, a teologia da época, não. O que era mais difícil para Jó era que Deus continuava em silêncio. E daqui para frente, Jó ele tinha que se apoiar nos seus valores espirituais e morais que Deus havia lhe dado e que ele tinha de pé durante toda a sua vida. Então, era muito difícil para Jó, porque a vida dele combatia tudo aquilo que eles acreditavam e Jó tinha que se manter firme, mesmo dentro do silêncio de Deus ali. Ele não poderia falar, mas ele tinha que se manter de pé, mesmo que fosse contra essa ortodoxia, né? Mesmo que fosse contra essa doutrina que os seus amigos, e até mesmo acredito que o próprio Jó, antes de enfrentar essa dificuldade, ele também acreditasse nesse aspecto. Mas agora ele está passando uma situação onde ele tem que defender a sua vida, né? Os seus valores espirituais e morais diante de Deus, né? Segundo tópico, uma tradição religiosa. A tradição é a crença, valor e costume transmitido de uma geração para outra, com o intuito de preservar a continuidade da cultura, né? Ele faz agora, após apelar para a ortodoxia, para a doutrina da época, ele vai agora apelar para a tradição religiosa, dizendo: temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos do que seu pai. Isso é em Jó capítulo 15, versículo 10, e nós estamos usando a tradução NVI. O que ele estava dizendo era que se haviam homens com idade de serem avós de Jó, logo ele teria que aprender a tradição que era passada de uma geração para outra, né? Da geração anterior para outra geração posterior, e não contestar. Era como se Jó ele não tivesse o direito de contestar a doutrina que estava estabelecida, né? Mas vale a pena retroceder um pouco aqui os capítulos e ver o que Jó pensava a respeito disso, para assim se defender os seus valores espirituais e morais, né, diante de Deus. Aqui o seu amigo ele apela para pessoas que eram mais velhas do que Jó, e ele dá a entender que Jó tinha que aprender com eles, né? Se Jó estava sofrendo, era porque ele era mau, porque Deus recompensava as pessoas boas, né? E os idosos era quem passava a tradição, né, da sua crença, valor e costume para outra
geração que viesse depois da dele. Então Jó tinha que parar e ouvir e parar de falar. Mas Jó, ele vai argumentar de uma forma... Ele já havia falado essa palavra e é uma palavra que se encaixa muito bem na sua defesa para se manter firme, mesmo que tudo ele se levante contra Jó. Ele diz lá em Jó capítulo 13 e versículo 15, ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Aí ele vai falar agora, a parte dele diz: contudo, os meus caminhos eu defenderei diante dele. Jó está disposto a se defender, mesmo que fosse contra a ortodoxia, mesmo que fosse contra a tradição religiosa, mesmo que fosse contra os seus amigos e contra tudo que diria o contrário contra a vida de Jó. Ele tinha convicção que aquilo que ele estava passando não era porque ele tinha deixado o temor do Senhor, e muito menos ele não tinha o intuito de destruir ou combater a doutrina da época. Apenas Jó queria mostrar que ele era um homem que estava sofrendo aqui sem merecer o que ele estava passando. Né? Subtópico 3, um defensor celeste. Após ser acusado por seus amigos na audiência terrena, Jó vai apelar para uma audiência com júri celestial. Jó está falando de forma poética uma mensagem profética, né? Ele vai apelar a esse júri, que era um júri justo, e ele vai falar de uma forma poética aquilo que ele está, vamos dizer assim, transmitindo de uma forma profética. O que ele pede para ele, Deus vai conceder, né? Que ele pede um intercessor, ele vai, aqui nesse tópico, solicitar uma audiência celeste, onde Deus ele viesse, vamos dizer assim, trabalhar esse aspecto. Tem os versículos de lição bíblica, mas aquilo que Jó pede é concedido. O livro de Hebreus, por exemplo, capítulo 7 e versículo 25, está escrito assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Veja, então, quando Jó ele pede um intercessor, um júri celeste, ali é concedido a Jesus Cristo, um homem agora que vive no céu, um Deus que vive para interceder por eles, né? Hoje o pedido de Jó, ele foi atendido e ninguém pode condenar aqueles que foram justificados por Deus, ou aqueles que são justos em Deus, assim como Jó também era um homem justo, né? O próprio Deus havia dito isso em Romanos capítulo 8 e versículo 34, ele dá essa informação quando ele diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, o termo aqui, e também intercede por nós, dá a entender que havia também outro intercessor, que nesse caso era o Espírito Santo, que Paulo fala versículos antes, né? Acredito que o versículo 26 ou 27, ele diz que o Espírito intercede por nós, no capítulo 8 de Romanos, com gemidos inexprimíveis, e também Cristo intercede por nós. Então, o pedido de Jó, ele é realizado lá no Novo Testamento, essa corte que ele pede, essa intercessão, para que fosse mostrado assim, e a sua causa fosse julgada com justiça, né? Com isso, nós concluímos o nosso segundo tópico. Fique conosco e aprenderemos mais e mais a palavra de Deus em nome de Jesus. Com isso, chegamos ao nosso terceiro tópico: os pecadores diante de um Deus infinito. Primeiro subtópico: Deus não se importa com quimeras humanas. Segundo subtópico: Deus caminha com os homens. Primeiro subtópico: Deus não se importa com quimeras humanas. Para mostrar que Deus ele não tinha interesse no homem, ele não se importava com o que o homem era, com seus desejos, emoções ou algo do tipo, ele vai mostrar uma pergunta no livro de Jó, no capítulo 22, no versículo 2, a parte A. Ele vai dizer o seguinte: porventura, o homem será de algum proveito para Deus? Veja, ele mostra que para Deus o homem não tanto faz ele existir como não
existir, né? Ele tem uma teologia meio complicada, que Deus é soberano, e na sua soberania ele decide fazer tudo o que ele quer, e não somente isso. Ele passa por cima de qualquer princípio que seja, mesmo dos próprios princípios de Deus, né? Porque ele não se importa com o ser humano. Ele criou e podemos dizer que ele o abandonou, né? Uma transcendência sem imanência. E essa pergunta de ele faz, ele está falando isso em um conceito de transcendência exatamente para rebaixar o patriarca Jó. Para ele, Deus é onipotente, grandioso e majestoso, e devido a isso, não deveria rebaixar-se para dar atenção a um ser humano, ainda mais um pecador como Jó na sua concepção. E na ideia dele era que Jó deveria reconhecer o seu lugar de insignificância e conformar-se com o julgamento punitivo do Senhor sobre ele. Afinal, ele é soberano e ao ponto que ele quisesse matar Jó, mesmo sem ele merecer, ele poderia. Era essa a ideia de Elifaz. Se Deus quis matar os filhos de Jó, foi a vontade de Deus, segundo Elifaz. Ele quis aquilo e ele fez aquilo. Então era isso que ele acreditava, uma transcendência, né, que a gente vê que é uma transcendência que não é muito aceitável em si, né? Ele coloca uma soberania, e isso sem Deus se importar com mais nada. É a sua soberania que elimina todas as coisas. Para Elifaz, era somente Jó olhar para as alturas dos céus e veria quanto Deus estava distante dele, né? Isso ele também diz nesse versículo. O entendimento de transcendência errado que Elifaz tem aqui fazia ele eliminar a imanência de Deus, né? Como se Deus estivesse criado o mundo e tudo que nele é e estivesse entregue ao léus, né? Estivesse abandonado, mas não é isso que Deus faz. Nós sabemos que Deus, mesmo sendo um ser que está acima de todas as coisas, mas é um ser também que no livro dos Salmos ele disse que pelo gemido do necessitado, veja, e a opressão dos pobres, eu me colocarei de pé. Então, veja que esse Deus transcendente, esse Deus que está acima de todas as coisas, onipotente, grandioso e majestoso, que está acima nos céus, nas alturas, ele se importa com o simples gemido de um simples necessitado. Então, mesmo Deus sendo transcendente, ele também é imanente. Não era totalmente verdade as palavras que Elifaz estava dizendo, colocando um Deus que não se importava de forma alguma com os seres humanos, né? Com isso, chegamos ao nosso subtópico de número 2. Deus caminha com os homens. Primeiro, Jó vai mostrar para Elifaz que jamais duvidou da transcendência divina, né? Que Deus pode fazer o que quiser. E isso está lá no livro de Jó, capítulo 23 e versículo 13. Mas se ele está contra alguém, disse Jó, quem então desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Jó está dizendo aqui que tudo aquilo que Deus quiser, ele é capaz de fazer, sim, né? Jó vai refutar a ideia de Elifaz aqui com essas argumentações. Elifaz havia acusado Jó de algumas acusações, e ele diz o seguinte, que a vereda de Jó era como homens iníquos, e por isso que Deus havia ferido a Jó. No capítulo 22 e versículo 15 está escrito assim, porventura, consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos, ou seja, o que ele estava dizendo era que os homens iníquos, os homens maus, como eles andaram, eles sofreram. O que eles plantaram, eles colheram. Era só olhar para as gerações passadas. E Jó, ele vai refutar essa ideia de que Deus, ele, apesar dele fazer o que quiser, dele ter poder de fazer todas as coisas, mas ele atenta para o ser humano. Ele atenta para o homem mortal. Ele atenta para a fraqueza do ser humano. Ele atenta para a salvação do ser humano, né? Jó vai refutar essa ideia mostrando a imanência de Deus, provando que Deus, mesmo sendo um ser superior à sua criação, ele não abandonou-a, mas relaciona-se com ela. Em Jó capítulo 23, versículo 10, nós temos a seguinte informação, mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Veja, Jó mostra que esse ser supremo,
ele caminha com os homens. Ele sabe o valor de cada um deles. E Jó utiliza-se de uma metáfora para mostrar o fato de ser puro e sem culpa, dizendo que essa fornalha da aflição, ele sairia como ouro puro. Né? Jó está mostrando uma figura aqui, uma linguagem muito rica, porque ele diz, ele sabe o meu caminho. É como se Deus ele se preocupasse individualmente com cada ser humano. Né? Jó está dizendo, ele sabe o meu. Ele não diz que ele sabe o caminho de todos os homens, mas o meu. O salmista Davi também, ele mostrou isso dizendo que o Senhor é o meu pastor, mostrando o cuidado de Deus particularmente para ele. Então, Deus é um ser que sim, é transcendente. Né? Nessa parte ele estava correto, mas ele não é um Deus que abandona os seres humanos, que entrega os seres humanos ao caos, ou que já determinou, né, uma doutrina fatalista de que Deus determinou todas as coisas, os homens já estão condenados pela vontade de Deus. Não é bem assim. Deus é transcendente, mas ele se preocupa tanto com o ser humano, que a Bíblia diz que ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Chegamos à nossa conclusão e aprendemos o seguinte, que uma teologia errada, ela conduz a uma crença errada. Deus não está tão distante da criação a ponto de não relacionar-se com ela, mas também não está tão próximo a ponto de misturar-se com ela. Este equilíbrio é o equilíbrio da transcendência e da imanência de Deus. Né? Deus ele é um ser transcendente, mas também é imanente. Deus não se contamina por ficar perto da criação. Ele não está tão perto a ponto de se contaminar. Não é isso. E também ele não está tão distante a ponto de não relacionar-se com ela. Deus, ele é supremo, superior, está acima de todas as coisas, pode todas as coisas. Porém, Deus, ele também ama o ser humano e se relaciona com ele. Que Deus abençoe a todos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e nos ajude em oração. Em nome de Jesus, que Deus abençoe e até a próxima.